Bom dia, amados, preciosos irmãos, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, que Ele vos ajude abundantemente. Bem, nós temos um assunto gostoso para a gente conversar um pouquinho nesta manhã. Nós somos prisioneiros. Agora, nós podemos, às vezes, escolher de quem seremos prisioneiros. Mas eu não sou prisioneiro de nada. Bom, fisicamente, nós não somos prisioneiros, estamos livres. Mas todos os seres humanos, eles são prisioneiros, mesmo os que não estão nas cadeias físicas, são prisioneiros do pecado ou da justiça. E Paulo, na carta que ele endereçou, uma pequena carta de apenas 25 versículos, ele faz o cabeçalho, o início, dizendo assim, escrevendo a Filemon: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Bom, você pode pensar, Paulo era livre? Ele tinha liberdade para quê? Matar, perseguir, destruir, fechar os templos. Então ele era prisioneiro do ódio, ele era prisioneiro da ira, ele era prisioneiro do pecado. Dizia ser liberto, mas liberdade não era. Nós também dizíamos ser liberto, vivendo na prisão de Satanás. José era um escravo. E, no entanto, ele era livre do pecado. Fisicamente prisioneiro. Espiritualmente livre do pecado. Vejam bem que as duas coisas existem. O homem, no sentido generalizado, que engloba o homem e a mulher, ele é prisioneiro. Ou do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. Não tem como ele dizer assim, não vou ser prisioneiro nem do pecado e nem da vida, e nem da justiça. De qualquer forma, todos nós, os que já morreram, não sabemos nem números de quantos já morreram, os que estão vivendo, os que estão morrendo agora, os que irão morrer, eles têm que tomar uma escolha, uma decisão. Ou ser prisioneiro de Cristo, ou ser prisioneiro do pecado. É bom analisarmos essas coisas. Então, existe a escravidão física e a escravidão espiritual. Paulo se tornou um prisioneiro, muitas vezes, físico também. Fisicamente falando, em cadeias e prisões. José, da mesma forma. Prisioneiro desde que foi lançado àquela cova. Tirado, amarrado, vendido, escravo. Vocês estão vendo? Mas no seu interior, na sua alma, ele era livre. Que coisa maravilhosa! Ele era livre. Por quê? Quem liberta o homem da escravidão do pecado? Veja Romanos, capítulo 8. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. O homem só escapa da morte. Eu não estou falando dessa morte física, você está compreendendo. Da morte para sempre. Porque só tem vida eterna Só tem vida eterna aqueles que escapam
desta morte, da segunda morte. Porque dessa primeira morte, todos nós somos sujeitos a ela e todos vão ter que passar por ela. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Quem te livra do pecado? A lei do pecado, quem te livra? Só a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Até a própria natureza, ela se tornou prisioneira com a queda do homem. Os animais se tornaram prisioneiros por causa da queda do homem. Agora, a própria natureza também espera ser libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa liberdade, ela é prometida. É a graça de Deus. Agora, nós somos chamados para vivermos uma vida com liberdade em Cristo Jesus. Porque aonde há o Espírito de Deus, onde tem o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para ser justo, liberdade para ser fiel, liberdade para ser sincero, liberdade para ser puro. Liberdade para viver uma vida conforme as Escrituras. Então você tem esta liberdade, muito mais aqui ainda. Porque em certos países você tem que seguir a religião deles e pronto. Por isso devemos dar graças a Deus que o nosso país é laico. Qualquer um segue o que quiser. Não são assim todos os países do mundo. Mas os que gostam de aprisionar as pessoas estão lutando para tornar o país um país dominado pela religião. Está vendo? São coisas que, se tiver que acontecer, acontecerá, né? Então, nós vivemos neste corpo do pecado, mas livres do pecado pelo Espírito de vida. A lei do Espírito de vida impõe contra a lei do pecado e nos faz viver como livres do pecado. Porque a verdade realmente que liberta o homem, nós a recebemos. Cristo nos enviou, deixou conosco a liberdade de escolha. Então somos gratos a Deus por esta maravilha, esta maravilhosa graça que nos livrou da lei do pecado. Então Paulo, ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 6, ele diz ao verso 18: fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Aí você pode pensar, mas que vantagem tem isso? Eu deixo de ser prisioneiro de um para ser prisioneiro de outro. Que vantagem tem isso? Muita grande vantagem. Porque quando você é escravo, é prisioneiro do pecado, você está em direção à morte. E quando você se torna agora prisioneiro de Cristo, escravo da justiça, você agora está andando no caminho da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, que maravilha! Então agora somos libertados do pecado e fomos feitos servos de Deus.
todo jeito. Que escolha tenho eu? Ser servo do diabo ou servo de Deus? Você pode escolher. Então todos eram todos servos do pecado. Mas vindo Cristo, o libertador, então nós nos libertou do pecado e fomos feitos servos de Deus. Então agora, o apóstolo diz: tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o libertador nos foi enviado. Ele foi enviado para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, verso 7 e o verso 8. Então nós que estamos lutando contra nós mesmos, estamos vivendo um tempo, mas não de servos do pecado mais, mas dos servos da justiça. Por quê? Todo aquele que comete pecado, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu minto, eu roubo, eu engano, eu prostituo, eu adultero, e vai assim, vai assim. Não, você não é livre. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem, com as cordas do pecado é detido. Você é prisioneiro do pecado. Porque Cristo ainda não te libertou, mas quando Ele te libertou, você já não é mais servo da injustiça, da imoralidade, da mentira. Você agora é servo da verdade, da pureza, da piedade, do amor. E por final, e ao fim, o galardão da vida eterna. E Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, você é escravo do pecado. Quando você diz que é livre, é o engano do diabo falando na sua boca. Os filhos querem ser livres dos seus pais, porque diz que seus pais é cafona, não entende nada, são ruins, e passa a ser escravos de quem? Das drogas, da destruição, do ódio, da raiva, da mentira, do engano e dos vícios perniciosos e mortais, destruidores do caráter, destruidores da mente, destruidores do corpo também. Então, porque não sabeis vós que a quem vos obedecerdes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que nós fomos desprendidos dos laços do diabo, por quem havíamos sido presos para cumprirmos a vontade de Deus. Então Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, 26. E que se desprendam dos laços do diabo para quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Então, com alegria, vamos nos deixar nos gastar por este reino glorioso, que embora vivendo aqui como prisioneiros, haverá uma recompensa lá na frente. Tome como exemplos aqueles que foram prisioneiros na carne. Paulo foi prisioneiro antes, foi prisioneiro do ódio, do rancor, da ira, da destruição, do assassinato,
Paulo foi prisioneiro. Qual que era o seu prazer, a sua alegria? Era perseguir, era destruir, era matar. Mas quando ele deixou de ser servo do pecado e passou a ser servo de Cristo Jesus, prisioneiro de Cristo Jesus, então ele passou a cumprir o ministério da libertação. Pois o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me enviou a pregoar o ano aceitável do Senhor, liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos. Agora é prisioneiro de Cristo, mas fazendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, regozijai-vos e alegrai-vos quando vós estiverdes passando por aflições, por tribulações, por permanecerem na liberdade do Espírito, fazendo a vontade de Deus, alegrai-vos e regozijai-vos. Deus abençoe e dê força a cada um para prosseguir, em nome de Jesus Cristo. Amém.